Aqui damos início a uma série de aulas sobre conjuntos. Esse tema é bem importante, principalmente porque ele é pré-requisito para que a gente possa falar sobre as funções, um assunto a ser tratado mais à frente. Bom, o conjunto, a noção intuitiva de conjunto a gente tem, porque a gente forma agrupamentos o tempo todo no cotidiano. A gente forma agrupamentos de pessoas, de números, de objetos. Tá? Então, essa noção intuitiva de formar algum tipo de agrupamento por meio das características dos seus elementos constituintes, a gente já tem, e a gente vai aprofundar aqui essa conversa introduzindo uma notação para tratar disso e dois tipos de relações que a gente pode estabelecer entre elementos e conjuntos e entre dois conjuntos. Então, suponha que eu queira formar um conjunto com esses quatro números pares, o 2, o 4, o 6 e o 8. Tá? Então, eu posso usar a seguinte notação para indicar isso. Normalmente a gente vai usar letras maiúsculas para indicar conjuntos, então estou dizendo que o nome do conjunto é A. Tá? E os elementos desse conjunto são os números 2, 4, 6 e 8. Então eu coloco eles entre chaves e separados por vírgula para indicar isso. Tá? Então, em um conjunto, eu devo ser capaz de identificar quem são os seus elementos. Tá? Uma outra maneira de representar esse conjunto é por meio de uma expressão que indica uma característica que é comum a todos eles, que descreve esses elementos perfeitamente. Por exemplo, esse conjunto A ele é formado por números pares, tá? Mas não são todos os números pares. São os números pares, por exemplo, que estão entre 0 e 9. Então eu posso dizer isso como está aí na segunda linha. Ó. O conjunto A é igual a x que pertence a n, ou seja, os elementos x desse conjunto devem ser números naturais, devem pertencer ao conjunto dos números naturais, tal que, essa barrinha vertical aí é um símbolozinho que indica o tal que, qual é a característica dele? X é par e, além disso, o x está entre 0 e 9. Então, eu descrevi esse conjunto por meio de uma característica comum aos seus elementos. E uma terceira forma de representar esse conjunto é por meio do que a gente chama de diagrama de Venn. Bem simples, é um balãozinho que a gente desenha, tá? Ao lado a gente coloca ali a letra que a gente atribuiu ao conjunto e dentro desse balãozinho a gente dispõe os elementos. No nosso caso, tem que ter ali dentro o 2, o 4, o 6 ou o 8. Tá? Se eu estou formando um agrupamento de, de elementos, de números, de pessoas, de objetos, a ordem dentro desse agrupamento não muda o conjunto. Tá? Então, mudar a ordem dos elementos ali dentro do conjunto não dá para a gente um novo conjunto, é o mesmo conjunto. Então, ao trabalhar com conjuntos, a gente deve ser capaz de identificar quem está no conjunto e quem não está no conjunto. Tá? Ou seja, a gente deve ser capaz de identificar quem é elemento desse conjunto e quem não é elemento desse conjunto. E aí, para isso, a gente introduz aqui a relação de pertinência. Tá? O que ela diz para a gente? Se x é um elemento do conjunto A, dizemos que x pertence a A. E o símbolo que a gente vai usar é aquele ali, ó. X pertence ao A, aquele símbolozinho entre parênteses ali. Caso contrário, dizemos que x não pertence ao conjunto A, e o símbolo para dizer isso é esse aí, ó, x não pertence ao A, esse símbolo entre parênteses. Por exemplo, eu vou pegar o mesmo conjunto A da tela anterior, que tem como elementos o 2, o 4, o 6 e o 8, então é claro que o 2 é elemento desse conjunto. Então a gente diz que o 2 pertence a esse conjunto. Tá? Então está escrito aí, ó, 2 pertence ao conjunto A. Porém, o 3 não é elemento desse conjunto, porque os elementos são o 2, o 4, o 6 e o 8. Então a gente diz que o 3 não pertence ao conjunto A. Tá? E aí, como é que vai funcionar a igualdade entre conjuntos? Dois conjuntos vão ser iguais se somente se eles têm os mesmos elementos. Tá bom? E existe ainda um conjunto especial que é o conjunto vazio. O que é o conjunto vazio? É aquele conjunto que não possui elementos. Tá? Ele é indicado por meio desses dois símbolos aí, ó,
ou você coloca esse símbolozinho assim, uma bolinha cortadinha, ou então você abre e fecha as chaves e entre as chaves você não coloca nenhum elemento. Bem, agora quando a gente está trabalhando com dois conjuntos, a gente deve ser capaz de identificar os elementos desses conjuntos e dizer se os elementos de um deles estão ou não no outro. Tá? Então, com isso a gente vai vai poder introduzir aqui a relação de inclusão. Então vamos lá. Dados dois conjuntos A e B, dizemos que o B está contido em A, e o símbolo é aquele ali, ó, B está contido em A, ou que o B é um subconjunto de A, ou ainda que o A contém o B, e o símbolo é aquele ali, o A contém o B, se todo elemento de B é também elemento de A. Então, se todo elemento de um conjunto B for também elemento de um conjunto A, a gente pode dizer três coisas, que estão aí, ó. O B está contido no A, ou a gente diz que o B é subconjunto do A, ou a gente diz que o A contém o B. Caso contrário, ou seja, se existe elemento do B que não é elemento do A, dizemos que o B não está contido no A. Então o símbolozinho está ali, ó, B não está contido em A, ou que o A não contém o B, o símbolozinho está ali também entre parênteses, tá? O A não está contido em B. Por exemplo, se eu der três conjuntos, A, B e C, conforme você identifica aí na tela, o A tem como elementos o 2, 4, 6 e o 8. O B tem como elementos o 2 e o 4. O C tem como elementos o 3, o 4 e o 6. Então eu vejo, por exemplo, que todo elemento do B é também elemento do A. Então significa que B está contido no A. Tá? Mas você vê, por exemplo, que nem todo elemento do C é também elemento do A. Tá? Então a gente diz que o C não está contido no A. Desses conceitos apresentados anteriormente, algumas observações podem ser tiradas. A primeira é que o A está sempre contido no A, ou seja, qualquer conjunto é subconjunto dele mesmo. Isso é evidente, porque todo elemento do A certamente é elemento do A, então eu posso dizer que o A está contido em A para qualquer conjunto A. Tá? Segunda conclusão é que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto A. Como é que a gente pode entender esse negócio? Tá? Porque só tem duas possibilidades para dois conjuntos. Tá? Ou o primeiro está contido no segundo, ou o primeiro não está contido no segundo. Se a gente supõe que o vazio não está contido no conjunto A, bom, isso significa que no vazio existe elemento que não é elemento do A. Só que isso é um absurdo, né? Porque o vazio não tem elemento. Tá? Então, por absurdo, a gente consegue demonstrar que o vazio está contido em qualquer conjunto A. O vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto A. Tá bom? Terceira conclusão é a seguinte: se o A está contido no B, ou seja, todo elemento do A é também elemento do B. E se o B está contido no A, ou seja, todo elemento do B é também elemento do A, então não há outra possibilidade senão esses dois conjuntos terem os mesmos elementos, ou seja, esses conjuntos serem iguais. Tá? Então escrevi aí A igual a B. Por fim, se o A possui n elementos, então o A possui 2 elevado a n subconjuntos. Tá? E aí eu vou fazer um exemplo para poder mostrar isso mais claramente para vocês. Então, no meu exemplo aí, ó, eu vou tomar um conjunto A que tem como elementos o 2, o 4 e o 6. Tá? O A tem 3 elementos. A notação que a gente vai usar para dizer isso é essa daí, ó, n de A igual a 3, ou seja, o número de elementos do conjunto A é igual a 3. Vamos escrever todos os subconjuntos de A. Tá? Então, vamos lá. A gente viu na tela anterior que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, vazio é subconjunto do A. Agora eu vou escrever todos os subconjuntos que tem um elemento só. Então tem ali, ó, o conjunto que tem o 2, o conjunto que tem o 4 e o conjunto que tem o 6. Esses são subconjuntos do A. Agora eu vou escrever todos os subconjuntos com dois elementos. Então o conjunto que tem o 2 e o 4, o conjunto que tem o 2 e o 6, o conjunto que tem o 4 e o 6 também são subconjuntos do A. E por fim, subconjuntos com 3 elementos é o próprio conjunto A,
que a gente já viu também na tela anterior, que é subconjunto dele. Vamos contar quantos são? Ó, se você contar aí, eu consegui escrever 8 subconjuntos para o conjunto A, que é exatamente o 2 elevado ao cubo, né? Ele tem 3 elementos, 2 elevado a 3 dá 8, é a quantidade de subconjuntos que ele tem, tá bom? Então, só para colocar aqui um termo que a gente vai passar a usar a partir de agora, que é o conjunto das partes de A. Tá? O símbolozinho é esse aí, ó, P de A, P com A entre parênteses, é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Tá? Então, eu coloquei aí, ó, entre chaves e separados por vírgula, todos os subconjuntos que a gente listou anteriormente para o conjunto A. Tá? Então, esse é o conjunto das partes de A.